Boa tarde! Não dá nem para começar mais uma quinta-feira, né? De muito sucesso, mais uma segunda-feira de muito sucesso por aqui. Vamos esperar esse pessoal lindo entrar por aqui no Instagram, aqui no Facebook. Oi, Ká, minha musa maravilhosa. A Nath, a Elisa, Silmara, a Mi. Que prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre um tema bem polêmico e que gera muitas dúvidas, né, em relação ao processo de emagrecimento. E antes de mais nada, já quero saber quem aqui já fez jejum intermitente, quem aqui já ouviu falar sobre o jejum intermitente, já colocou na prática enquanto o pessoal entra. O que vocês já ouviram por aí ou se vocês já fizeram em relação ao jejum? A Fabi, Gabi, minha musa linda. O que vocês me contam sobre o jejum? Vocês já fizeram, nunca fizeram, tem curiosidade para saber? Hoje, assim como qualquer outro assunto, a gente tem muitas informações na internet, né, sobre o jejum intermitente. E fica um pouco bem confuso de tanta informação que a gente recebe. Principalmente por conta do jejum ele não ser uma estratégia recente. O jejum intermitente ele já é uma estratégia que vem sendo utilizada há um bom tempo, mas por algum motivo ele acabou ficando mais famoso, né, nesses últimos anos. Por isso que a gente acabou que caiu um pouco em tese aquilo de tem que comer o de 3 em 3 horas, ou gera essa dúvida, né? Será que eu realmente preciso comer de 3 em 3 horas? Então o jejum intermitente ele veio bem para bater com relação a isso. A Sil perguntou se que já ouviu falar que o jejum aumenta as bactérias boas do intestino, se é verdade. Legal, boa pergunta. O pessoal do Face está entrando também, legal, gente. Então vamos lá. Eu separei as 3 principais estratégias sobre o jejum intermitente, tá? Pra gente começar. São muitos protocolos que hoje em dia nós temos, são muitas estratégias que hoje é apresentada, mas eu separei aqui as 3 principais para falar para vocês. E aí, a gente vai começar falando sobre o TRF, Time Restricted Feeding, que é o quê? Que é a alimentação e é o mais comum dessas janelas. Então, é o jejum de 10, de 12, de 14, de 16, 18, de 24 horas. Que esse termo, né, esse TRF, Time Restricted Feeding, é o tempo. Então, a janela e o intervalo que você dá das refeições. Então, a gente tem intervalo de 8, de 12, de 10 horas. E aí vai depender se a gente tem a restrição calórica ou não tem. Então todos os jejuns que a gente escuta falar, eu fiz jejum de 10, eu fiz jejum de 12, fiz jejum de 16, ele está incluso nesse TRF. E aí, dentro desse TRF, vai poder entrar a restrição calórica ou não. E bate muito de frente com pessoas que fazem, por exemplo, jejum intermitente de 18 horas, mas que não fazem a restrição calórica. Então, naquele restante de horas, né, ela acaba consumindo as mesmas quantidades calóricas. Beleza. E aí, a gente tem o segundo tipo, né? O segundo tipo do jejum intermitente é aquele que a gente faz em dias alternados, onde a gente vai consumir 20, 30% da ingestão calórica e a gente pode fazer isso de uma só vez ou não. Então tem esse outro tipo e ele não é tão comum assim.
E a gente já tem a outra estratégia, que é o 5x2. Ou seja, nesse 5x2, se a gente pega os 7 dias na semana, 2 dias na semana nós consumimos por volta de 500 calorias e os outros 5 dias a gente faz a ingestão das calorias totais, da forma como que a gente faz. Tanto o segundo tipo quanto o terceiro tipo já há uma restrição calórica. O primeiro, que é o Time Restricted Feeding, ele não tem tanta necessidade de haver essa restrição calórica. Vai depender muito do objetivo que a gente quer, se é processo de emagrecimento ou se não, tá? E uma coisa que é mais importante ainda do que fazer ou não o jejum intermitente, é bem importante a gente ter bem claro na nossa cabeça que o jejum intermitente, ele, por consequência bem distante, ele pode levar ao processo de emagrecimento. Ele pode favorecer o processo de emagrecimento, mas não de uma forma direta. É um dos últimos objetivos, quando a gente trabalha com o jejum intermitente, o processo de emagrecimento. O primeiro objetivo do jejum intermitente é aumentar a produção de corpos cetônicos, para que a gente tenha realmente uma adaptação metabólica. E essa adaptação metabólica, ela vai tanto em relação aos extras que a gente faz, quanto ao aumento da termogênese, que é o aumento do nosso gasto calórico, mesmo parado, e aumento do controle metabólico, que é o quê? Que é aquele controle do desempenho físico, do desempenho esportivo. A gente acaba aumentando o número de bactérias, de células, na verdade, que se chamam mitocôndrias. Essas mitocôndrias, elas acabam consumindo mais oxigênio, acabam consumindo mais energia. Então, de certa forma, a gente aumenta todos esses fatores que, consequentemente, vão levar ao processo de emagrecimento. Mas não significa que, se você fizer jejum intermitente, você vai emagrecer diretamente. Então, a gente tem que levar muito isso em consideração. Faço jejum intermitente para o processo de emagrecimento? Não. Existem muitas outras estratégias que a gente pode trabalhar para que o emagrecimento ele seja alcançado de uma forma muito mais simples. A gente pode sim juntar o jejum intermitente junto com alguma outra estratégia para facilitar esse processo de emagrecimento. Mas usar só ele como estratégia, vários estudos mostram que a gente não tem resultado quando o assunto é o emagrecimento. Então talvez ele não seja uma melhor estratégia para a gente acabar iniciando um processo de emagrecimento. Então, se a gente for falar, trabalhar mais nessa relação dos corpos cetônicos, qual que é a ideia? Muitas pessoas passam mal quando fazem o jejum, que ainda não tem essa adaptação metabólica, sentem muita fome, e isso significa o quê? Nosso corpo está tão acostumado a usar só o açúcar como molécula de energia, que quando ele fica sem carboidrato, quando ele fica sem gordura, sem proteína, ele pensa assim, meu Deus, da onde que eu vou tirar energia agora desse corpo? Tá tudo acumulado, tá tudo guardado e essa pessoa continua em jejum. O que eu vou fazer? O organismo ele fica totalmente perdido. Então é normal no começo a gente sentir fome, a gente sentir um pouco de tontura, porque realmente você está passando por esse processo de adaptação metabólica. E quando você vai e faz o jejum de forma correta, você faz o jejum acompanhado, essa fome ela diminui. Por isso que se você não está passando por um período de ansiedade e você sente muita fome, uma das orientações que a gente tem, um dos protocolos melhores para seguir nesse sentido é o jejum intermitente. Porque além da adaptação metabólica, você acaba diminuindo o hormônio da fome, que é a grelina. Então você acaba tendo mais noção do que é fome mesmo e do que é vontade de comer. E é muito bacana isso quando a gente coloca na prática. Além disso, essa produção de corpos cetônicos, ela acaba dando como se fosse uma purificada no nosso corpo. Um dos outros objetivos do jejum intermitente é a produção de novas células, a gente acaba estimulando a autofagia. Que é o quê? Se eu tenho 2 células
e eu não tenho nada para exemplificar aqui. Vai. Se eu tenho duas células e essa célula ela é novinha, bonitinha, e eu tenho uma célula igual a essa, só que toda desgranhenta, toda velha, ela vai estar ali e ela não vai morrer tão fácil. Quando você passa por um processo de jejum intermitente, a gente ativa a autofagia, que é o quê? Essa célula velha, ela começa a poupar um pouco mais de nutriente para essa célula nova. Só que essa célula nova, ela não quer que ela poupe só um pouco de nutriente, ela quer todo o nutriente para ela. Aí o que ela faz? Ela vai, essa célula nova, e come essa célula velha. Por quê? Ela precisa de mais nutriente, ela tá ali, toda vivace, toda cheia de energia, gastando energia, ela quer todo o nutriente para ela. E o que ela faz? Ela vai e se divide em duas células novinhas, que gastam mais caloria, que gastam mais energia, que respiram mais, que fazem maior processo de detoxificação, que arrasam no processo de emagrecimento, que arrasam no processo de limpeza de pele. Então, por isso que o jejum intermitente ele melhora todos esses aspectos, porque a gente tem uma renovação celular. Isso vai contribuir para o processo de emagrecimento? Nutri vai, mas diretamente, se eu fizer o jejum intermitente eu emagreço? Não. Muitos estudos hoje em dia eles têm mostrado para a gente cada vez mais que o jejum intermitente ele só tem resultados relacionados ao processo de emagrecimento quando ele vem associado à restrição calórica. Então, quando a gente faz o jejum intermitente de 18 horas e eu começo a comer naquelas 6 horas a mesma quantidade calórica que eu consumiria nessas 18 horas, eu vou ter resultado? Não vai ter resultado. Você não vai emagrecer. Você vai ter o processo de autofagia? Vai, se o teu jejum estiver sendo feito de forma adequada. Mas o resultado ele vai ser muito pouco. Vai ser muito pouco. Então tudo se baseia mais nos corpos cetônicos. E aí, muitas pessoas me perguntaram, né? Eu até anotei algumas perguntas. Se é saudável fazer, se o tempo de jejum é igual para todos, se atividade física durante o jejum, o que comer, em relação à produção em relação ao consumo de manipulado, se a gente corta o jejum ou não corta. E aí, existem dois principais jejuns, né? Dentro dessas 3 categorias que eu falei para vocês. Na verdade, são 2 principais objetivos, que é o jejum catabólico, né? Que é o jejum onde eu quero realmente ter o objetivo muito de produzir corpos cetônicos, ou eu tô pensando só no jejum metabólico, que é aquele onde eu quero descanso intestinal, eu preciso do descanso para o meu corpo. Quando o jejum ele é metabólico, né? Eu não tenho outro objetivo a não ser dar esse descanso para o meu corpo, fazer com que ele funcione melhor, dar esse descanso para o meu intestino. Qualquer coisa que eu tomar, ou comer, ou ingerir, seja manipulado, seja fonte de gordura ou não, eu vou cortar o jejum. Porque ele é um jejum metabólico. O meu objetivo é descanso. Então, se eu quero um descanso para o meu corpo e eu vou lá e tomo um chá, tomo um café, tomo um suco, tomo algum manipulado, eu vou estar forçando o meu corpo a trabalhar com aquilo, sendo até uma aguinha com limão. Eu vou ter nutriente ali naquele limão. Então, o meu corpo ele vai trabalhar para quê? Para absorver aquele nutriente. Então, eu vou estar cortando o meu jejum metabólico. Agora, quando o meu jejum eu tenho o objetivo de aumentar a produção de corpos cetônicos, o meu objetivo é a cetogênese, alguns manipulados, por exemplo, quando eles são feitos à base de óleo, o café, o chá, eles não cortam, principalmente quando vem em fonte de gordura ou não tem nutriente algum. Por exemplo, a água com limão não tem nenhum nutriente que vá bater de frente com essa produção de corpos cetônicos. Existem alguns que melhoram ainda. A gente tem
alguns manipulados que potencializam a produção de corpos cetônicos, o que ainda torna mais atraente para o jejum catabólico, para o jejum de cetogênese que a gente fala. Então vai variar muito de qual manipulado, qual que é o objetivo, é jejum metabólico, é jejum catabólico, qual que é o teu objetivo com esse jejum, tá fazendo restrição calórica ou não, tá fazendo o TRF, tá fazendo o 5x2, tá fazendo o de dias alternados, qual que é o tipo de jejum que você tá fazendo. Então olha só quantos aspectos a gente tem que norteiam o jejum intermitente, né? São muitas coisas pra gente falar, muitas coisas pra gente trabalhar. Mas de certa forma é isso que esses dois aspectos que norteiam, né? Se quebra o jejum ou não, vai depender, é catabólico ou metabólico? Qual que é o manipulado? É a base de gordura no jejum de cetogênese? Não. Agora já é a base de gordura no jejum metabólico? Sim, porque o meu corpo vai estar trabalhando com aquela gordura, tá? E o que é muito importante, né? Eu até coloquei aqui, um dos maiores erros que as pessoas cometem. Para a maioria das pessoas, é muito fácil não tomar café da manhã. E isso é muito comum. Então, o que algumas pessoas pensam? Bom, já que é fácil para eu não tomar café da manhã, eu vou fazer o meu jejum seguinte. Eu vou fazer minha primeira refeição do dia lá às 2 horas da tarde, às 4 horas da tarde, meio-dia. E vou fazer a minha última refeição às 8 horas da noite, às 9 horas da noite, às 10 horas da noite, que é o horário que eu mais sinto fome. Ok, né? Faz sentido a gente pensar dessa forma. Só que desde o começo dessa live, olha quantas vezes a gente evidenciou a importância dos corpos cetônicos. E o que ninguém fala, e o que nenhum Google fala, o que nenhuma notícia, nenhuma dieta horrorosa fala, é que os corpos cetônicos, eles são produzidos em maior quantidade na parte da manhã. Então, assim, se a gente acaba, fazendo esse jejum intermitente de uma forma errada, a gente não tem essa produção de corpos cetônicos. Então, se você faz a inversão, né? Você acaba fazendo o jejum nesse período da manhã e acaba tendo sua última refeição muito da noite, você não vai ter um resultado tão bacana. Existem até alguns estudos bem mais antigos que eles falam que o jejum ele deve ser feito no período diurno. Então a gente tem que se alimentar no período diurno, no período do sol, em que o sol vive. Muito engraçado. Então você tem que fazer o café da manhã e você tem que fazer sua última refeição mais cedo, para que você tenha esse período de produção de corpos cetônicos durante a noite, durante a madrugada. E isso não acontece quando a gente joga a nossa refeição lá para as 10, para as 9, para as 10h30, 11 horas. A gente acaba invertendo o processo. Então fica a dica aí para vocês, se vocês cometem esse erro também, tá? Eu já cometi, já fiz jejum intermitente logo no começo e eu fazia o jejum intermitente até que fazia certo, mas eu pulava um pouco o café da manhã, então acaba que eu não tinha tanto aproveitamento dessa produção de corpos cetônicos. E aí, repetindo, né? É saudável fazer? Depende para quem e depende qual é o momento. Pessoas que têm tá num momento de muita ansiedade, que não tem ainda uma relação muito bacana com a comida, talvez não seja tão saudável fazer o jejum intermitente. O tempo de jejum é igual para todos? Não. Olha, a gente falou 20 minutos apenas de 3, de uma forma muito superficial, métodos do jejum intermitente. Então não é igual para todo mundo. O que é para mim não é para você. Assim como qualquer outra estratégia nutricional. E atividade física durante o jejum depende também. Ele é um jejum catabólico ou um jejum metabólico? Quanto tempo você está fazendo esse jejum? Se, por exemplo, você está fazendo jejum de 24 horas, você vai para academia, vai fazer crossfit, vai fazer musculação, você não vai conseguir dar o seu melhor, você não vai conseguir fazer aquela força que você precisa para quebrar a fibra muscular, para daí realmente você ter a produção, né, para você formar massa muscular. Então talvez não seja bacana.
Mas se você já está trabalhando com jejum de cetogênese e você vai trabalhar com uma atividade física de baixa intensidade, talvez seja bacana. Então depende muito. E o que comer? Muito importante essa pergunta. O que comer? É muito bacana a gente prestar atenção nas janelas de alimentação que a gente está dando. Independente da forma de jejum que você vai escolher. Se é de 16, se é 18, se é de 20, se é de 24. O que você está quebrando no teu jejum? O que você está consumindo nos períodos, nas janelas, né, que você resolve se alimentar? Se você está comendo doce, se você está comendo muito carbo, se você não tem um equilíbrio, de nada vai adiantar o jejum intermitente que você fez. De nada. O jejum ele é muito bom, mas a gente precisa repor aquilo que a gente não consumiu nessa janela de alimentação. E você precisa repor nutriente. Você precisa repor comida de verdade. Então a gente precisa se atentar. O que eu estou comendo na minha janela de alimentação? Está me favorecendo ou está me prejudicando? Então é uma coisa que a gente tem que levar bem em consideração. A Irajane falou, desempenho durante o exercício físico acaba mudando muito, principalmente no começo. Você acaba realmente sentindo uma fragilidade maior. É igual quando você começa a fazer o jejum intermitente, você sente mais fome, você se sente mais cansado, te dá dor de cabeça, porque o teu corpo ainda não mudou a chavinha. Ele não entendeu que ele não tem só a glicose para produzir energia, que ele pode ir lá na gordurinha e pegar aquela gordura para metabolizar. Então todo esse tempo a gente precisa ir com calma, ir com paciência. E alguém... é verdade, alguém perguntou aqui no começo dessa live se o jejum ele aumenta as bactérias boas. Sim, do intestino, principalmente se for um jejum metabólico. Porque a gente está dando aquele intervalo de jejum para quê? Para o nosso corpo descansar, para o nosso intestino descansar. Então pensa se toda hora ele está recebendo alimento, e se ele tem um tempinho para ele refazer todas as células, a gente acaba aumentando o número de bactérias boas nesse intestino, o que é muito benéfico, porque intestino está totalmente ligado com a atividade cerebral, está totalmente ligado com a atividade muscular, está totalmente ligado com prevenção de doenças e processo de emagrecimento. Então o jejum ajuda a emagrecer? Ajuda. De forma direta? Não. De forma totalmente indireta. A gente tem mais uma melhor adaptação metabólica a todas essas atividades que consequentemente vão levar ao processo de emagrecimento, certo? E é isso, gente, que eu queria trabalhar muito com vocês. Eu sei que ficou um pouco técnica essa live, né? Mas são termos que vocês encontram quando vocês jogam no Google, quando vocês procuram na internet. Então não tinha outra forma de eu falar a não ser adaptação metabólica. Mas que coisa é essa de adaptação metabólica? Sendo que é isso que vocês vão encontrar quando vocês pesquisarem alguma coisa. Principalmente quando vocês procurarem fontes confiáveis. Procurem fontes confiáveis, tá? Não procure esses sites de forma, de beleza, de 20 dicas para você iniciar seu jejum intermitente, porque não tem evidência científica, certo? Mas é isso aí, gente. Eu respondi todas as dúvidas que me mandaram nas caixinhas. Mais alguém aqui tem alguma dúvida? Mais alguém encontrou alguma coisa que queira compartilhar com a gente também? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Aqui, o pessoal só marcou. Falei da Irajane que ela falou do desempenho. Obrigada, Emília. Muito obrigada. A Silmara perguntou das bactérias. A me falou que já fez o jejum. Que bom, Irajane. Fico muito feliz que eu tenha sido clara. Fico muito feliz mesmo. São termos técnicos, mas às vezes a gente precisa falar deles, né? E é isso, gente. Agradeço muito por vocês estarem aqui. Era pra essa live ter acontecido na quinta-feira passada, mas eu tava em curso, em casa, né? Mas foi muito bom e eu gosto de fazer as lives com
com um bom material, com uma boa pesquisa, né? Fui lá, pesquisei, vamos ver os termos, do que, ai, vamos fazer uma livinha aqui meia boca só pra falar que eu fiz. Não, eu gosto de saber disso de vocês, que eu levei um pouquinho dessa nutrição que eu acredito, que eu fui, né, bem explicativo, por isso que eu acabei passando essa live pra hoje. Mas eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. Essa live ela vai ficar gravada, ela vai ficar no Facebook. Eu vou tentar colocar ela aqui no Instagram, porque o Instagram tá com umas modificações. E vou tentar passar ela pro YouTube também. Se caso vocês tiverem alguém que precise entender mais sobre jejum intermitente, marque essa pessoa aqui nos comentários. Manda essa live aqui por esse aviãozinho. Ou compartilha essa live no seu Facebook. Quanto mais pessoas estiverem aqui com a gente, mais a gente vai entender. Porque a minha dúvida às vezes é a sua dúvida, e às vezes a minha dúvida nem é a tua dúvida, mas eu sei muito bem aquilo que você está passando. E só da gente estar em grupo, só da gente estar em sintonia, isso já acrescenta demais nas nossas vidas. Então, sempre que vocês quiserem, me mandem inbox, me mandem mensagem. Ó, Cá, fala isso na live e tal, porque eu adoro quando vocês participam, tá? Ó, a Mi falou que vai ter mais propriedade agora pra fazer mais pra frente. Isso aí, Mi, fico muito feliz. E ó, vamos nos falando, minhas musas, minhas startetes maravilhosas, e bora pra uma segunda-feira incrível que vem por aí. E vamos nos falando, e qualquer coisa me mandem mensagem. Muitos beijos. Beijo grande, pessoal do Facebook. Beijo grande, pessoal do Instagram. Super beijo. Até!